paz do Senhor Jesus. Queridos, é com muita alegria, mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede neste dia de poder compartilhar aí mais uma porção da palavra do Senhor juntamente com você. E isso muito alegra o nosso coração, conforme expressamos aqui todos os dias a nossa gratidão a Deus pela oportunidade e a você presente conosco, cultuando ao Senhor. E aonde quer que você estiver, o nosso desejo é que a graça do Senhor possa estar aí te alcançando com todas as bênçãos que você necessita e que essas bênçãos se estendam aí sobre sua família, bem como aí seus projetos de vida. Queridos, para a meditação na tarde desse dia, uma rápida meditação, o livro é Hebreus capítulo de número 2, apenas o versículo de número 1, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Por isso, é preciso que prestemos a maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente aí com o nosso entendimento, para que nós possamos aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, ao longo da sua vida aí, muita orientação, muito aconselhamento, muita informação você já recebeu. As informações nós recebemos elas e bem cedo, muito cedo mesmo, a gente começa a receber informações na nossa vida e essas informações ela vai sendo presente em todas as etapas de nossa vida, fechando assim presente em toda a nossa história de vida, né? E tem informações que a gente dá crédito, tem informações que a gente não dá tanto crédito assim, tem informações que é como diz aquele ditado, né? Ouvi, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. É informação que você guarda de acordo com aquilo que se manifestou aí o seu interesse, né? Mas uma coisa eu sei, é que nós recebemos muitas informações ao longo de um dia, ao longo de uma semana, né? No final de um mês. É muita coisa que nós aprendemos, vemos, ouvimos, somos orientados, somos aconselhados, somos advertidos, né? E aí a gente vai guardando isso, selecionando, tirando aquilo que não presta, né? Muitas vezes também o que presta também a gente costuma ignorar, né? E faz falta lá na frente. Mas uma coisa eu sei, que ouvir, que aprender, que ser ensinado é uma coisa que faz parte da nossa história. Pois bem, queridos, eu estou falando isso porque o texto que nós acabamos de ler, todo o contexto desse versículo, ele vai falar a respeito de um cuidado que nós devemos ter, um cuidado todo especial com que nós devemos ter acerca do que nós temos ouvido ao longo da nossa vida. E aí é mais uma vez a palavra do Senhor se manifestando, né, em amor para com a minha vida, para com a sua vida, nos cercando aí de todos os cuidados, né? Da onde você menos espera, a palavra do Senhor apresenta uma orientação, um direcionamento para quê? Para que nós possamos viver com segurança espiritual. E aí então nós chegamos nesse texto aqui, escrito, né, no livro de Hebreus, no seu capítulo 2, versículo de número 1, que o autor desse texto, ele vai fazer uma advertência. E a advertência que ele faz, ele começa dizendo assim: por isso é preciso que prestemos a maior atenção. Por isso é preciso que prestemos a maior atenção. Queridos, com relação a esse início desse versículo, a gente já começa a ter um aprendizado do que o que ele se refere aqui não é uma informação comum. Do que ele se refere aqui não é uma informação daquelas que ao longo de um dia, de uma semana, você ouve centenas e centenas e centenas, quer seja, né, por uma televisão, uma pessoa que se aproxima de você, por um papel que você lê. Não é uma delas. Daí a importância que a palavra do Senhor vai falar. Por isso prestemos a maior atenção ao que nós temos
ouvido. Por quê? Porque é muito fácil nós ouvirmos e esquecer. É muito fácil nós ouvirmos sem a atenção. É muito fácil nós ouvirmos sem estar dando crédito assim. Ao longo de um dia nós ouvimos muitas coisas e nem sempre nós estamos atentos àquilo que nós estamos ouvindo. São informações que chegam de todos os lados para nós, é pessoas conversando, é barulho de carro, é barulho de trabalho, barulho de empresa, e nem sempre nós estamos atentos a todos os sons. Mas no que se diz respeito às orientações acerca da palavra de Deus, por quê? Porque o que a Bíblia aqui se refere, o que a Bíblia fala, cuidado, tenha a maior atenção com aquilo que você está ouvindo. Ela não está se referindo a um barulho qualquer, ela não está se referindo a uma palavra qualquer. Aqui a palavra de Deus está se referindo à informação acerca do reino de Deus, que um dia você recebeu ou que você está recebendo. E a orientação acerca desta informação é: cuidado, tenha a maior atenção. É como se ele falasse assim: guarda com todo o seu carinho aquilo que você está ouvindo, porque o que você está ouvindo vai definir a tua eternidade. É como se a palavra de Deus falasse isso. E isso é muito sério, querido. É um versículo que a gente passa por cima dele com muita facilidade, sem dar conta da orientação que ele está nos dando. E a orientação aqui fala de vida, fala de saúde espiritual, fala de qualidade de vida espiritual, fala de eternidade com o Senhor. Então nós não podemos nunca ignorar a palavra do Senhor, conforme nós sempre deixamos esse aconselhamento. Daí a importância do autor deste livro de Hebreus virar e falar, né, neste primeiro versículo que nós lemos aqui: preste atenção, preste a maior. É como se ele falasse assim: de todas as coisas que você tem ouvido, de todas as informações que você tem recebido, de tudo aquilo que tem chegado no seu entendimento, mas preste a maior atenção às coisas que são concernentes ao reino de Deus, às questões espirituais. Por que desta preocupação da palavra do Senhor? Porque as outras coisas vão passar. Queridos, isso é uma realidade na nossa vida, e para muitas pessoas está passando neste momento. Quantas pessoas neste momento estão perdendo as suas vidas? Está passando, as coisas da terra já ficou para trás. Esta vida já não pertence mais nesse exato momento a muitas pessoas. Por isso que a palavra do Senhor, ela nos adverte. Por quê? Porque o que nos traz a segurança espiritual não está nas coisas da terra. Não está na tua família, não está no teu emprego, né? Não está no teu diploma, não está no teu dinheiro. O que te traz segurança espiritual, o que te traz segurança eterna, está nas questões espirituais, nos ensinos que temos recebido. Daí a orientação da palavra: preste a maior atenção. Por quê? Porque isso tem peso de eternidade. E não existe uma outra coisa neste mundo que você vai levar para a eternidade. Não existe. Dos teus ganhos, dos teus projetos de vida, não existe. O que é daqui vai ficar por aqui. Então, por isso que tem esta palavra que é uma palavra-chave na nossa vida, de tudo que você tem ouvido, de tudo que você tem aprendido, de tudo que você tem escutado. Querido, guarda com a tua maior atenção. Ou seja, guarda de todo o teu coração, guarda com todo o teu carinho, guarda. Não é para desprezar, é para guardar. É a palavra do Senhor, é o que nos dá segurança. Nós sabemos muito bem guardar aquilo que nós entendemos ter valor. Nós temos recurso de cofre, nós temos recurso de uma série de questões do banco, nós temos uma série de recursos que a gente entende
o que eu guardar aqui vai estar seguro. Mas nas questões espirituais, muitas vezes nós somos relaxados. Tem passado, querido, por despercebido a importância das coisas espirituais que têm peso de eternidade. Então fica aí o alerta da palavra do Senhor para nós. E o que o Senhor manda aqui é nós guardar aquilo que nós temos ouvido. Para quê? Tem uma finalidade. Para que nós não venhamos desviar dos ensinos. Para que nós não venhamos desviar das orientações. Para que nós não venhamos desviar da proposta que o Senhor tem para mim e para você. Esta aí é a vontade de Deus para a sua vida, querido. Que você ouve a palavra, que você receba a palavra, que você entenda a palavra e que você obedeça a palavra. Isso aí é o que o Senhor quer. É o projeto de Deus para você. Para quê? Para que você possa desfrutar de bênçãos específicas, que só aqueles que assim vivem têm. E o que o Senhor nos chama é para aprender dele. É para crescimento espiritual, fortalecimento espiritual, entendimento espiritual, busca por sabedoria. E como que eu adquiro isso? É aprendendo e guardando. É aprendendo e tendo cuidado em preservar. Quem tem os ensinos, queridos, são próximos de Deus, são envolvidos com Deus, têm envolvimento com o Senhor, querem as coisas do Senhor. E é o que o Senhor nos manda, para nós nos achegarmos a Ele, para que Ele possa se achegar a nós. Estar pertinho de Deus, querido, é a sua melhor posição em estar. É a sua melhor opção. Estar perto de Deus. Estar perto de Deus é falar de ser reconhecido por Deus como seu. E isso é muito importante na nossa vida. Posso te falar que de todas as suas conquistas, essa é a sua maior. Porque conforme nós falamos aqui, isso aqui fala de eternidade. Então, a orientação da palavra do Senhor é que nós venhamos dar importância àquilo que nós temos ouvido. Para quê? Para que nós não venhamos esquecer, para que nós não venhamos ignorar e mais tarde fazer as mesmas coisas que fazíamos antes de receber a instrução da palavra do Senhor. Quanta coisa você tem ouvido, querido, acerca do reino de Deus e o que tem mudado na sua vida. E muitas vezes a gente questiona e fala: eu preciso de mudar isso na minha vida, eu preciso de mudar isso na minha vida. Quando a gente entende que precisa de mudar, é porque a gente já tem o entendimento de que aquela conduta não está fazendo bem, aquela conduta está ferindo princípios, mas vai deixando aquilo para depois e depois e depois, com o entendimento. Nas questões espirituais não existe depois, querido. Nós sempre falamos que nas questões espirituais o momento que nós temos, o único momento que nós temos é o agora. Porque o ontem já passou, não volta mais. E o amanhã nós não sabemos se receberemos. Nós só temos o agora. Então é o agora que define tudo. É em cima do agora que eu defino as questões espirituais. E tudo que o Senhor quer é que você retenha com toda a atenção aquilo que você tem aprendido, que tem chegado até você. Por isso que nós sempre falamos aqui que todos quanto desprezam a palavra do Senhor, o tempo vai dizer que eles fizeram uma má escolha. Uma má escolha, e para muitos sem condição de fazer mais nada. Porque tem muitas pessoas que fizeram a má escolha e viram que era a má escolha e ainda voltaram, tiveram a oportunidade de voltar, de endireitar os seus passos, de fazer os seus ajustes, né? Fazer os seus consertos para com o Senhor. Mas outros não tiveram esta mesma oportunidade.
Para a gente fechar aí, isso é tão importante, querido, nós retermos, nós segurarmos a palavra do Senhor, nós não sermos um ouvinte esquecido, né? Conforme diz a palavra do Senhor, que nós não podemos ser um ouvinte esquecido, né? Mas guardar aquilo que nós temos aprendido, transformar aquilo que nós temos aprendido em ações para a nossa vida. Isso é tão importante que no livro de Hebreus, confirmando tudo isso aí que nós acabamos de falar, no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 28, a palavra do Senhor vai falar que o meu justo, ele viverá pela fé. E se ele retroceder, o Senhor não se agradará dele. Ou seja, o que o Senhor está falando? Quer agradar a Deus? Então que a sua vida tem que ser de maneira crescente nas questões espirituais, sempre crescente, sempre prosseguindo, né? Sempre buscando crescimento, entendimento, fortalecimento, nunca regredindo, nunca retrocedendo, jamais fazendo isso. Mas a palavra do Senhor nos chama para prosseguir, e a forma que Ele nos chama é sempre firme e sempre constante. O que passou, querido, passou. Já não existe mais. E a palavra do Senhor nos chama para o prosseguir. Em outra passagem, no livro de Lucas, no capítulo de número 9, a palavra do Senhor vai falar que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para o reino de Deus, né? O Senhor foi numa forma, né, para ilustrar tão bem, né, que aquele que trabalha com arado, ele só olha para frente. Então esse arado aí significa as responsabilidades espirituais, né? Aquele que assume aí as responsabilidades espirituais, aquele que almeja o céu, aquele que deseja o céu, aquele que deseja a salvação em Cristo Jesus, ele não pode se apegar no que ficou para trás. A palavra do Senhor nos chama para prosseguir. É continuidade, é firme e constante, queridos. Sempre para frente, nunca retroceder. Daí a importância da orientação, da reflexão desse dia, que é: guarda com a maior atenção, tem cuidado com toda a atenção aquilo que nós temos ouvido, para que nós não venhamos desviar. Esta é a orientação que nós acabamos de ler no livro de Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 1. E o Salmo de número 119, versículo de número 11, né, para a gente fechar aí a nossa reflexão, a palavra do Senhor vai nos dar uma receita maravilhosa, Áurea. Olha só que coisa bonita. Aprender. A Bíblia manda a gente ter cuidado com toda a nossa atenção. E aonde a gente tem que guardar? Aonde a gente tem que guardar com todo o carinho essa preciosidade que é a palavra do Senhor, que nos coloca no caminho da salvação, que nos ensina o caminho da salvação e nos orienta a nos manter no caminho da salvação. Salmo capítulo 119, versículo de número 11, a palavra do Senhor vai falar. O salmista um dia ele faz essa linda declaração, e a declaração que ele fez foi: guardei a tua palavra no meu coração. Glória a Deus. Para eu não pecar contra ti. Tá aí é o segredo da vida. Aquilo que nós temos ouvido, querido, acerca das questões espirituais, aquilo que pessoas têm nos ensinado, pessoas têm nos orientado, aquilo que eu tenho sido instruído dentro da palavra do Senhor, se eu almejo a salvação em Cristo Jesus, eu tenho que pegar todo este ensinamento e guardar ele no meu coração. Ele tem que estar sempre pertinho do meu entendimento. Sempre pertinho. Fica o alerta da palavra do Senhor neste dia, para que você possa aí estar tendo este cuidado. Eu não sei como que é a sua vida nessas questões, isso aí é algo que cabe a você, mas uma coisa eu sei, que todos aqueles que não prestam a atenção,
ou que ignora aquilo que tem ouvido, se arrependerão. Ignorar a palavra do Senhor é ignorar o próprio Senhor. E nós não temos como ignorar o Senhor e viver bem. Não temos. Nós somos dependentes do Senhor em tudo. Que Ele te abençoe, para que você tenha aí este entendimento e você possa desfrutar, né, da grandeza da palavra do Senhor, que ela nos orienta, né, e nos coloca em toda a segurança para esta vida aqui e para a eternidade. Que Deus te abençoe grandemente. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Mais uma vez, mais um dia, mais uma porção da tua palavra que o Senhor nos concedeu, e por esta oportunidade que passamos esses momentos refletindo nela, que o Senhor receba a nossa gratidão, traga sobre nossa vida, a vida de todos quanto estão conosco, meu Deus, o entendimento acerca das questões espirituais, que o Senhor possa estar abençoando cada um, promovendo no coração de cada um sabedoria, também suprindo necessidades, abençoando famílias, abençoando necessidades, suprindo necessidades. Deus, nos abençoe. Muito obrigado por mais uma vez, mais um dia estar aqui. E por isso nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.